Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é em homenagem à Semana da Criança. Vamos primeiramente discutir uma questão do Enem que tinha a criança como temática. Depois, nós vamos ensinar 3 brincadeiras bem lúdicas para você fazer com aquela criança que você adora, que pode ser o teu filho ou filho de um amigo ou sei lá quem. O motivo disso é que por trás dessa brincadeira tem uma lição de vida muito importante para você que está se preparando para uma prova de concurso. Primeiro nós vamos discutir uma questão do Enem de 2017 que tinha a criança como temática. Uma questão que você já tem a chance de sacar o gabarito na pré-leitura da prova. Naquele momento em que você está só avaliando o grau de dificuldade de cada questão. O ideal é você considerar essa questão fácil. Muitos candidatos, diante de uma questão como essa, costumam sacar o gabarito quase que de primeira. Outros não. Então, perante uma questão como essa, eu diria que o ideal é que você não perca muito tempo, para que sobre tempo para você fazer questões mais difíceis. Segue um quadro. Enem 2017. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Ligue 180. Não se cale diante da violência doméstica. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. D. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. E. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora nós vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Dessa vez não vamos supor que você esteja seguindo nenhum método específico. Afinal de contas, o método que nós já propomos aqui no canal não serve para todo mundo. Mas o fato é que essa questão tem um gabarito muito fácil de ser sacado. O cartaz em questão é um texto de linguagem mista, ou seja, mistura a linguagem verbal com a linguagem não verbal. No momento em que você bate o olho no cartaz, imediatamente você vê uma figura infantil, mostrando um momento de violência doméstica. A parte verbal, entre outras coisas, diz: não se cale diante da violência doméstica. Isso sem falar do número que você tem que discar para denunciar esses casos. Por aí nós podemos entender que o público-alvo desse cartaz são as mulheres que vivenciam violência doméstica. Essa mulher é quem é convidada pelo cartaz a ligar e denunciar. Não é a criança, nem muito menos o pai. Ou seja, a finalidade do cartaz, como pergunta o enunciado, é conscientizar a população sobre a necessidade de denúncia nos casos de violência doméstica. Letra B. Agora nós vamos entender que as alternativas A e C cometem o erro da redução, ou seja, o ato de se limitar a resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. A letra E comete o erro oposto, que é o erro da extrapolação, quando são geradas ideias que estão ausentes no texto. E a alternativa D comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vamos entender por que a letra C comete o erro da redução. Em que sentido se trata de uma ideia que de alguma maneira está presente no texto? Simplesmente na frase, ligue 180. É isso que a mulher deve fazer. Mas será que é essa a finalidade do cartaz? Instruir a mulher sobre o que fazer em casos de agressão? Claro que não. A finalidade do cartaz é muito mais a conscientização.
E a redução da letra A é até mais fácil de se perceber, porque essa alternativa parte do princípio que o público-alvo do cartaz são os homens que praticam a violência doméstica. Podemos até reconhecer a ideia dessa alternativa, digamos assim, em segundo plano, mas a principal finalidade está em primeiro plano, ligada à mulher como público-alvo. E a letra E comete uma extrapolação fácil de se perceber, como se o público-alvo fossem as autoridades. Claro que não. Chega a ser difícil nesse cartaz encontrar qualquer ideia direcionada às autoridades. E a letra D é contraditória exatamente por ser absurda. Dizer isso seria dizer que a criança reconhece casos de violência doméstica quando vê um monstro como esse do cartaz. Nesse caso, então, a criança nunca veria um ato de violência doméstica, já que a criança nunca veria esse monstro. Vamos supor um ato de violência, o pai espancando a mãe. A criança não está vendo monstro nenhum e deduziria então que não está vendo nenhuma violência doméstica. A criança, a princípio, é inteligente e vai saber reconhecer esses atos de violência. Então, esse cartaz não tem por objetivo instruir a criança a reconhecer tais atos de violência ou despertar tal capacidade nas crianças, como diz essa alternativa D. Tudo isso é para vocês perceberem que, perante uma questão como essa, você não precisa de muito tempo para sacar o gabarito. Quanto antes você sacar o gabarito, melhor para você. Agora vamos ensinar 3 brincadeiras para você fazer com o teu filho ou com aquela criança que você adora, que pode ser o filho de um teu amigo, pode ser outra criança qualquer que você adore. Vamos chamar essa criança de Júnior. Você chega para a criança e diz: Júnior, vamos fazer uma brincadeira. Eu falo um número e você diz qual é o número que vem logo em seguida, certo? Aí você começa. Você diz 17. E o Júnior, é claro, vai dizer 18. Depois você diz 49. E o Júnior vai dizer 50. Você diz 120. E o Júnior responde 121. Aí chega um momento em que você fala 3.099. O Júnior vai responder 4.000 e não 3.100. Tá vendo? Você pegou o Júnior. Vamos à segunda brincadeira. Você chega para o Júnior com 2 moedas, uma de 5 centavos, outra de 10 centavos. Júnior, esconde, por favor, cada uma dessas moedas em uma das mãos, sem me dizer em que mão está cada moeda. O Júnior escondeu as moedas. Aí você pede para o Júnior multiplicar o valor da moeda da mão direita por 17 e dizer quando ele souber o resultado, sem falar o resultado. Aí você fala: Júnior, agora repete a dose na outra mão. E aí você adivinha em que mão está cada moeda. Sabe como? A moeda de 5 vai ser aquela que demorar mais tempo. Agora você vai desafiar o Júnior a matar uma charada. Conta para ele o seguinte: O enigma da família. Uma certa família possui uma avó, 2 mães, 2 filhas, uma neta. Quantas pessoas essa família tem? Aí o Júnior começa a pensar, provavelmente ele vai responder 6 pessoas, mas a resposta certa é 3 pessoas. A pessoa 1 é mãe da pessoa 2, que por sua vez é mãe da pessoa 3. Pelo sentido contrário, a pessoa 3 é filha da pessoa 2, que por sua vez é filha da pessoa 1. Essa pessoa 1 é, assim, avó da pessoa 3. A pessoa 3, por fim, é neta da pessoa 1. Ou seja, temos uma avó, 2 mães, 2 filhas e uma neta. O importante é que você lembre que muitos dos vestibulandos, por mais adultos que sejam, às vezes agem como Júnior. No momento em que marcam uma alternativa
que é aquela que vem à cabeça primeiro, caindo em armadilhas que são feitas para o vestibulando desatento. Por outro lado, a lição que nós tiramos da brincadeira número 2 é que algumas contas são mais fáceis do que outras. Multiplicar por 10 é só acrescentar um zero no final. Multiplicar por 5 é muito mais difícil. Então, algumas questões possuem resposta óbvia. Outras questões você tem que tomar cuidado, porque podem ter uma armadilha, como a questão que nós vamos discutir na próxima aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.